A graça e a paz de Jesus. Nesse dia especial eu quero compartilhar com você o texto que está no capítulo 9 do livro de Atos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19 e trata-se da conversão do apóstolo Paulo. Mas mais que isso, trata-se da conversão de um perseguidor da igreja cristã. Acompanhe a leitura comigo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Quero te convidar a uma oração para que o Senhor nos ilumine nessa reflexão, nos dê o direcionamento. Santo Deus, amado Pai, o Senhor é o Deus que não conhece impossíveis. O Senhor é aquele que pode transformar a realidade de todos aqueles que ouvem a Tua palavra, de todos aqueles que têm o coração tocado pelo Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que nesse dia o Senhor nos guarde do erro no que diz respeito ao entender a Sua palavra para nós, a Sua mensagem para nós, e nos dê a coragem de evangelizar, de levar a Sua palavra àqueles que ainda não conhecem. Dá-nos um coração disposto a Te servir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos percebido no capítulo 8 que não há impossíveis para Deus. Logo depois que se inicia a perseguição na região da Judéia e de Jerusalém, os cristãos que são dispersos começam a sair e a evangelizar, levam o evangelho consigo. É destacado Filipe que leva o evangelho até Samaria. Em seguida, ele leva o evangelho até um etíope, eunuco, da rainha de Candace. E agora é destacado a conversão de Saulo, até então conhecido como Saulo, e que vai passar a ser chamado de Paulo a partir de então. O que nós percebemos então durante esse trecho das Sagradas Escrituras? Percebemos que a Bíblia quer nos mostrar que não há impossíveis para o Espírito Santo. O primeiro relato dizia a respeito de um homem muito conhecido na cidade, uma celebridade, Simão o Mago. E esse Simão foi tocado pelo Espírito Santo e chegou à conversão. O segundo relato é o relato do eunuco etíope, o alto oficial da rainha de Candace, um ministro da economia, alguém responsável pelos tesouros da rainha.
E também o Espírito Santo toca. E agora nós vemos a conversão de um perseguidor da igreja. Alguém que aprisionava os cristãos, matava os cristãos, alguém que a sua vida era voltada para perseguir e dizimar o cristianismo. E como isso acontece então? Mais uma vez o Espírito Santo entra em ação. E o próprio Jesus Cristo aparece a Saulo e fala e conversa com ele. E o Espírito Santo toca o coração de Saulo. E este é convencido do seu erro. Do erro de perseguir o cristianismo. Do erro de perseguir o próprio Cristo. Do erro de aprisionar e matar aqueles que creem em Jesus. O que nós temos percebido durante essas páginas da Escritura Sagrada é que o Espírito Santo, ele toca quem quer. Não importa se é uma celebridade, não importa se é um alto oficial, não importa se é um perseguidor da igreja. Qual é a reflexão que devemos ter então nesse dia, nessa data tão especial? Precisamos entender que o nosso Deus não está morto. Nosso Deus não está crucificado. Nosso Deus não está sepultado. Nosso Deus ressuscitou. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina e reinará eternamente. Precisamos entender, ter a convicção em nossos corações que Jesus Cristo é eficaz em nossas vidas. Jesus Cristo foi eficaz na vida desses homens. Eles conheceram Jesus e porque conheceram Jesus, têm a vida eterna. Qual é o impossível da sua vida? O que tem impedido você de se achegar a Jesus Cristo? Você é um grande mágico? Você é uma grande celebridade? Você é uma pessoa muito importante no estado onde vive? Você é uma pessoa muito importante para as outras pessoas, tem um grande status social e não pode abrir mão dele? Você é um homem que perseguiu o cristianismo até hoje? Você é um ateu confesso que suas postagens, sua fala sempre foi de perseguição e agora você não tem coragem de se mostrar cristão? Qual tem sido a barreira que te impede? Eu quero te dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você. Jesus Cristo vive, ele não está morto. E Jesus Cristo fez esse sacrifício para que você tenha acesso a Deus Pai. Mas eu quero falar também diretamente aos cristãos. Qual tem sido as barreiras que lhe impedem de orar pelas celebridades do nosso país? Qual tem sido as barreiras que lhe impedem de orar pelas autoridades do nosso país? Há porventura alguém difícil demais para o Espírito Santo? Qual tem sido a barreira que te impede de orar por aqueles que são perseguidores do cristianismo? Porventura, há um coração duro demais para o Espírito Santo quebrantar? A Bíblia nos mostra que não. A Bíblia nos mostra que ninguém é difícil demais para o Espírito Santo. Ninguém é difícil demais para Deus. O que lhe impede de orar, de buscar a conversão daqueles que perseguem o cristianismo? Sejam eles celebridades, sejam eles autoridades do nosso país, sejam eles ateus confessos e perseguidores confessos do cristianismo. Estando aqui ou em outros países, o que tem lhe impedido de orar pela vida dessas pessoas? Eu quero te convidar nesse dia a quebrar essas barreiras. Jesus Cristo se entregou. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Ele se entregou para que aqueles que antes não tinham acesso ao Pai, agora possam ter acesso ao Pai. Ele se entregou para que esses pudessem então ter uma conversão, um encontro com o verdadeiro Deus. Eu quero te convidar a interceder pela vida dessas pessoas, os perseguidores da igreja. Que esses tenham um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo. Que estes tenham uma conversão verdadeira. Que esses se rendam aos pés de Jesus. Eu quero te convidar a interceder, a levar o Evangelho, a fazer com que vidas sejam transformadas, porque o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Compartilhe o Evangelho, porque não há limites para o nosso Deus, não há limites para o Espírito Santo, e o Espírito Santo pode sim alcançar aqueles que achamos que é impossível, aqueles que achamos que são perseguidores da nossa igreja. O Espírito Santo pode mudar esses corações. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida,